Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre autoconhecimento. E essa aula vai ser sobre teste de personalidade. Mais especificamente, o teste de 16 personalidades. Que eu já falei algumas vezes no Instagram. Se você me acompanha há mais tempo, você provavelmente já ouviu algumas vezes sobre isso. Mas eu queria fazer uma aula mais estruturada sobre... primeiro falar um pouco em geral sobre como olhar para o teste de personalidade. E depois explicar um pouquinho mais sobre a teoria. Essa aula vai ser sobre o MBTI, que é o 16 personalidades. Depois eu vou falar sobre a teoria mais acadêmica, que é a do Big Five. E depois falar sobre o DISC, que é muito usado no mundo corporativo. Escolhi esses três porque eu acho que eles são ótimas ferramentas para a gente se conhecer um pouco melhor. E principalmente porque eu acho que existe um certo preconceito quase obviamente automático, né? Preconceito é sem pensar a respeito daquilo. Existe um preconceito com o teste de personalidade porque as pessoas olham para aquilo com uma expectativa errada. Elas olham esperando que aquilo vá defini-la totalmente, vai ser vai colocar um rótulo na pessoa e aquilo é o que ela é, ou que ela vai poder pular a parte das reflexões que são necessárias. O teste de personalidade é uma coisa pequena, mas é uma ferramenta muito útil. Se você entender o jeito de usar aquilo, pode trazer resultados ótimos e pode acelerar muito mais o seu processo de autoconhecimento. Porque tem alguém que estudou por muitos anos aquilo. Esses testes, eles são resultado de estudos de décadas, para chegar naquilo. Então, por que a gente vai simplesmente desconsiderar algo que pode ajudar a gente, simplesmente por falar, ah, mas isso não é, sei lá, não vai resolver. Ah, isso sem a reflexão não adianta. Claro, sem a reflexão não adianta. A gente tem que fazer essa análise das nossas histórias, esse entendimento de onde a gente quer chegar. Isso nada da personalidade vai te dar uma resposta. Mas ele é uma ferramenta e ele acelera muito o processo. Então, vou conversar um pouquinho mais, primeiro, sobre os 16 personalidades, entender um pouco as limitações dele, mas também o que a gente pode tirar daquilo. Algumas pessoas não vão conseguir tirar resultados bons desse teste, vou explicar também por quê. E depois eu vou deixar também na descrição da aula alguns links para vocês lerem mais a respeito. Principalmente para quem se identificar bastante com o seu próprio tipo, dá para achar muita coisa. Então, primeiro, sobre as origens dessa teoria. Começou com as teorias de Carl Jung, que é um psicólogo que, infelizmente, é menos famoso do que Freud, ele é da mesma época que Freud. E o cara era, tipo, muito genial mesmo, assim, mas Freud acabou ficando muito mais conhecido. E ele criou esses quatro espectros, tinham. Então, a primeira delas, é a introversão. Então, pessoas que são mais para as outras pessoas e pessoas que são mais na delas, né? Elas descansam, elas tiram a própria energia ao ficar sozinhos, enquanto as pessoas extrovertidas tiram mais energia do contato social. A segunda função, que é a função de como você observa o mundo, como você olha para as coisas. Então, é a função de perceiver, e ela pode ser ou sensing, que é de senso, né, de cinco sentidos. Então, é uma pessoa que percebe o mundo vendo, ouvindo, tocando. É uma coisa realmente de sentidos. Ou se a pessoa é intuition, que é mais das ideias. Você olha para o mundo, observa o mundo, entendendo os padrões entre as coisas que acontecem, entendendo qual é o significado por trás daquilo, é uma coisa mais abstrata. Então, pessoas que têm a letra S como predominantes, elas preferem coisas que elas tocam, elas são mais pragmáticas, mais práticas, gostam de observar o mundo em coisas que elas possam pegar na mão, em coisas que são mais reais, até do jeito que elas enxergam. Enquanto as pessoas que têm o N, elas ficam mais no mundo das nuvens, elas gostam de pensar sobre ideia, gostam de tentar entender o que tem por trás, por que a pessoa está se comportando daquele jeito, ela gosta de abstrair muito mais, de filosofar muito mais. Então, de novo, gente, todo mundo tem dos dois, tanto da extroversão e introversão, quanto todas as outras. Elas são um espectro. Então, não existe um extrovertido, puramente extrovertido, que nunca cansa
de contato social. Isso não existe. Você vai estar em algum lugar desse espectro. Do mesmo jeito, todo mundo pensa em ideias também, mas também percebe o mundo através dos sentidos. É que você vai usar uma com mais frequência, ou uma vai ser mais dominante do que a outra. Então, você vai estar em algum lugar do espectro. Terceira função é a função judging, é o jeito que você julga as informações que você adquiriu ao observar o mundo. Então, você observou o mundo, coletou informações com seus sentidos ou com a sua observação das ideias, dos padrões do que estava acontecendo, e você tem esse monte de coisa ali nas suas mãos, você precisa julgar essa informação, você precisa analisar, você precisa entender o que você pode tirar daquelas informações. Isso é a função judging. Então, você vai ter, de novo, um espectro. De um lado, você vai ter feeling, então você vai ter sentimentos, emoções, relacionamentos, como que aquilo impacta de um jeito mais emotivo a você ou as pessoas em volta de você, então mais focado nisso. O outro lado é thinking, pensando. Então você vai analisar, raciocinar, vai ser uma coisa mais lógica, uma coisa mais calculada. Eu gosto de realmente deliberar minhas opções. Não estou tão pensando em como eu me sinto, em como isso afeta meu relacionamento. Eu quero mais fatos, eu quero mais uma análise pensante sobre aquilo. De novo, todo mundo usa os dois. A gente apenas tem momentos mais dominantes, momentos mais frequentes que a gente usa um ou outro, então a gente vai ter uma função mais dominante. E essa é a letra que vai aparecer ali, e geralmente aparece, geralmente não, eu acho que no teste aparece a porcentagem. Você entende quanto você usa mais uma ou a outra. Por último, a gente tem uma função que, se você prefere perceive, você prefere observar o mundo, ou se você prefere judge. Então, entre as duas que eu acabei de descrever, qual é a sua preferência? O que você gosta mais de fazer? Você gosta de coletar um pouco de informação e é suficiente? Deixa eu pensar sobre ela, deixa eu estruturar ela, então eu prefiro agir mais sobre aquela informação, ou você prefere coletar cada vez mais informação? Você é uma pessoa que gosta de mais estrutura ou você é uma pessoa mais flexível? Acaba concluindo nesse aspecto, então flexibilidade versus estrutura, mas é basicamente qual é a sua preferência. Então, pessoas que vão ter o P de perceiving, elas gostam de observar mais do que elas gostam de julgar. Então, elas querem saber o que está acontecendo, elas querem estar o tempo inteiro antenados ao que está acontecendo e querem estar sempre disponíveis e flexíveis para caso alguma coisa mude, entendeu? Então elas querem ter esse tipo de flexibilidade. E as pessoas que gostam mais do J, né, que tem o J e gostam mais de judge, elas gostam mais de coletar o suficiente de informação e a partir daí agir nisso. E planejar e estruturar. Elas gostam de mais previsibilidade, elas não gostam de coisas mudando o tempo inteiro. Então aí vai ter essa preferência. E nisso você ganha 4 letras. Então, eu sei que agora tem essa quinta letra ali adicionada, mas eu quero lembrar vocês de que é 16 personalidades e não 32. E se você fizer 2 elevado à quinta potência, você vai achar 32. E não tem. A gente tem 16 personalidades, tipos de personalidade nessa teoria, porque foi o agrupamento inicial. Esse A e T é uma adição recente do site 16 personalidades. A teoria inicial não tem, são só 4 letras. Então você tem 2 opções para cada um, você faz 2 à quarta potência, você acha 16 tipos. Então são 16 combinações possíveis dessas letras. O que eu acho muito interessante desse teste é que ele analisa realmente vários aspectos. Então você tem essas 4 funções e como que elas criam um todo, como que elas criam uma personalidade inteira. Você não vai achar isso em outros testes, por exemplo, quando você faz o Big Five, ele vai te dar o resultado por escala. E você pode, a partir daí, entender um pouco mais sobre você. Ah, não, realmente, eu tenho esse aspecto, mas não tem muito estudo. Não, estudo até tem, mas assim, não tem nada muito formado sobre como a pessoa que tem aquela combinação se comporta. E é por isso que o MBTI, ele é menos acadêmico. Porque esse tipo de conclusão é um pouco perigosa de fazer. No sentido de uma pessoa que tem aquelas 4 letras em diferentes proporções, em diferentes porcentagens, de outra pessoa que também tem as mesmas letras, elas podem se comportar de jeitos bem diferentes. Se você tiver
bem no limite ali dos 50%, você tem aspectos muito fortes dos dois lados. Você praticamente não tem uma função dominante naquele espectro. E por isso aquelas definições ou aquelas descrições de como a pessoa daquele tipo se comporta não se aplicam tanto a você, porque você está muito perto de ser quase um outro tipo. Então, todo mundo que está perto da borda não vai ser tão bem, bem descrito, gente, eu ia falar descrevido. Olha o sono da pessoa. Bem descrito. Então, tem esse perigo, e exatamente por isso você não pode olhar para aquilo como uma prescrição, como uma receita de como você é, como uma descrição fiel de quem você é. Aquilo é como seria alguém que deu extrovertido puro, o intuition puro, o thinking puro e o perceiving puro. Então, esse é o ENTP. Essa pessoa vai se comportar desse jeito. Você tem um monte de porcentagem do outro lado. Então, é claro que aquilo é uma generalização. E generalizações são sim perigosas, mas ao mesmo tempo generalizações ajudam a gente a eliminar um monte de coisa que a gente não é, entendeu? Então ajuda a gente a pelo menos centrar a nossa análise em um caminho que tem muito mais chance de ser a gente. Então, a primeira coisa que eu já expliquei agora sobre os 50%, se você fez o teste, você teve uma ou mais escalas muito perto dos 50%, é muito provável que o teste não vai te ajudar muito, porque, de novo, essas descrições, elas não são isoladas sobre o que significa cada uma delas, como eu acabei de explicar, né, o que cada uma representa. Elas são descrições de como aquela combinação de letras descreve uma pessoa, né? Cria uma personalidade. Então, se você está muito no meinho, você não vai se reconhecer naquilo. Então, se tiver só uma letra que está bem ali no meio, você pode ler a descrição dos dois tipos. Então, sei lá, deu ENTP ou ENFP. Fiquei ali no 51%. Leia os dois e veja quais elementos você pode se identificar. Se você tiver um resultado bem claramente dominante, você vai se surpreender com quão real aquilo é. Que foi pra mim, assim, foi um negócio que, sério, abriu demais minha cabeça. Eu li e eu pensava, alguém me conhece e escreveu essas coisas sobre mim. E foi meio bizarro até o processo, por isso que eu fiquei super interessada. Eu li demais, mas é porque eu sou bem dominante mesmo, assim, a menor porcentagem que eu tinha era ainda assim, tipo, mais que 65%. Então, eu me reconheço muito no meu tipo, eu sou ENTP, então você percebe que várias pessoas pensam do mesmo jeito que você e problemas que você achava que só você tinha, porque talvez as pessoas em volta de você tenham tipos diferentes e você se sente meio isolado, pensa, caraca, por que eu tenho tanta dificuldade nisso? Por que eu reajo desse jeito aqui? De repente você encontra um monte de gente descrevendo exatamente daquele jeito e compartilhando a própria experiência. Então, o que eu acho muito legal do 16 personalidades é que tem muita gente que, como eu, se reconheceu muito no próprio tipo, começa a estudar mais, ou a compartilhar mais as suas próprias experiências, como alguém com aquela personalidade agiu. Então, sim, é uma coisa perigosa, é uma generalização, você acaba colocando pessoas dentro de um pacote e, obviamente, ali dentro existe uma heterogeneidade de pessoas, né? Porque você vai continuar tendo proporções diferentes de cada uma das funções, mas permite criar muito conteúdo, muitos insights que podem ser úteis ou não. Então, se você se reconheceu bastante no seu tipo, eu vou deixar na descrição vários links para vocês lerem mais sobre isso, porque tem sites assim que vão dar muito direcionamento, vão dar descrições tanto de relacionamentos, de trabalho, de estágios da vida. Tem um que ele literalmente divide em estágios da vida conforme você vai desenvolvendo as suas funções. Então, vou explicar rapidinho esse negócio das funções, caso vocês queiram ler sobre. Não vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que não vai ter tanta gente enlouquecendo assim. Não, enlouquecendo não, tô falando brincando. Mas de ficar realmente nessa hype de ler sobre isso. Basicamente, existe uma segunda teoria que veio a partir das 16 personalidades, de que você tem funções principais que você usa. Então, você vai ter uma função dominante, que no meu caso é Extroverted Intuition. Então, eu
quase que eu faço um brainstorming falando. Eu vou falando, eu vou observando e é uma coisa para fora. Então as pessoas me veem nesse processo de ideação e de observar e de pensar em ideias. É uma coisa bem para fora, né? Então essa é a minha função dominante. Essa é uma função auxiliar, que para mim é introverted thinking. Então quando eu penso, quando eu preciso analisar, quando eu estou realmente refletindo ou raciocinando, eu fico mais na minha. Então, tem pessoas que verbalizam o processo de raciocínio, tem pessoas que precisam de mais gente pensando junto. E eu fico mais na minha. Então, eu tenho introverted thinking como minha segunda função, auxiliary function. Depois eu tenho uma função terciária e uma função, não sei qual é o nome, é a sua última função, é a que você menos desenvolve. E também, de novo, tem vários fóruns em que as pessoas começam a descrever como é que elas usam essas funções, como é que elas desenvolveram essas funções. Então, não é um teste super acadêmico, não é uma coisa que vai te descrever absolutamente, mas tem muita coisa disponível. Caso você queira ler, se você se identificou, eu vou deixar aqui. Eu queria fazer essa aula exatamente mais para deixar os links aqui se vocês quiserem ler. E para quem gostar disso, a gente vai discutindo, porque eu adoro falar sobre isso. Espero que vocês gostem também. Para quem, infelizmente, ficou perto de 50%, eu sei que não vai ter como usar muito isso, né? Porque eu acho que a principal vantagem do 16 personalidades é exatamente o fato de que eles criaram essas combinações e começaram a ler as personalidades fruto dessas combinações. Mas, de novo, tem gente que não vai ser tão... não vai se encaixar tanto nesses 16 tipos. Mas é para isso que a gente pode usar a análise tanto da função em si, então você entender, realmente, eu gosto de analisar a informação mais pensando do que me sentindo, né, pensando nas minhas emoções. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise, mas aí para fazer a análise separada, eu acho que o Big Five, ele é mais robusto nesse senso. Vai ser a próxima aula nossa de conversa sobre Big Five.